Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre fontes de alimentação, mas eu quero explicar sobre polarização, corrente, a voltagem da fonte. Quero explicar também um pouquinho sobre os pinos e sua polaridade. E também quero falar para vocês sobre a questão da substituição de uma fonte por outra similar, isso em questão de corrente, voltagem e polarização. Então vamos ao vídeo. Então pessoal, primeiro temos que entender que uma fonte de alimentação é um equipamento usado para alimentar cargas elétricas. Cada dispositivo eletroeletrônico necessita de uma fonte para prover energia para seus componentes. Esta energia pode variar de acordo com a corrente e a voltagem que este equipamento utiliza. Tanto nas fontes de alimentação como nos carregadores, temos que verificar a tensão e a corrente, ou popularmente, voltagem e amperagem. Falando em fontes e carregadores, temos que prestar atenção na entrada de tensão da rede, ou seja, 110 volts ou 220 volts. Algumas fontes mais antigas, como esta, você tem uma chave de seleção para selecionar a energia de entrada. Caso você não selecione a voltagem correta neste tipo de fonte com chave de seleção, você pode danificar o circuito interno da mesma. Já nas fontes mais modernas chaveadas, o circuito seleciona a voltagem automaticamente. Ou seja, neste caso, a entrada é de 100 a 240 volts. Ou seja, tanto faz colocar essa fonte numa tomada que fornece 110 volts, como numa tomada que fornece 220 volts, que ela automaticamente selecionará a voltagem de entrada, sem danificar o circuito. Outro ponto importante a ser verificado é como os conectores são ligados, ou seja, o sentido de conduzir a tensão para os aparelhos a serem alimentados. Então, pessoal, toda fonte de alimentação, ela possui uma ligação interna em relação ao positivo e ao negativo. Alguns fabricantes, eles usam a tensão do positivo, isto falando do pino central, invertido em relação ao negativo. Ou seja, tem fabricantes que usam o pino central como positivo e tem fabricantes que usam o pino central como negativo. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque caso você pegue uma fonte que o pino central é positivo e trocar por outra da mesma voltagem e da mesma corrente, porém com pino central negativo, isso vai fazer com que o equipamento que você venha ligar essa fonte danifique, ou popularmente queime. Para que isso não aconteça, os fabricantes, eles colocam aqui na etiqueta exatamente a indicação de qual é o pino positivo. Ou seja, se o positivo é o pino central, o pino do meio, esse interno, ou se o positivo é o pino de fora. Para entender melhor, basta ver a imagem a seguir. Já nesse carregador de notebook da Positivo, a indicação nos mostra que o positivo é o pino central, já o externo é negativo. Ou seja, esta parte de fora corresponde ao negativo e esta parte de dentro corresponde ao positivo. Nesse caso, que é 19 volts por 3,42 amperes, poderemos substituir por outra similar de 19 volts, 3,42 amperes ou um pouquinho mais amperes. Voltagem não, voltagem tem que ser exatamente 19 volts, senão pode danificar o equipamento.
E prestar muita atenção na questão da polarização. A outra fonte, o desenho tem que corresponder exatamente a esse, ou seja, positivo interno e negativo externo. Pessoal, estou com um equipamento aqui, um conversor, só para mostrar para vocês como os fabricantes se preocupam tanto com a questão da voltagem e a questão de não se inverter uma fonte de alimentação em relação à polaridade, que eles também colocam embaixo dos equipamentos para que, ao substituir a fonte, seja comprada exatamente uma compatível com o aparelho. Veja esse exemplo. Ó. Entrada, que é DC em entrada, 5 volts. Aqui indica que o pino positivo é o pino central da fonte. Até um desenho embaixo, para que não haja nenhuma dúvida. Isso evita que você danifique o seu equipamento, tanto por colocar uma voltagem acima. Por exemplo, se você colocar 12 volts no lugar de 5, você vai danificar esse equipamento. E se você colocar uma fonte de 5 volts com a polaridade invertida, você também vai danificar esse equipamento. Notem que esse equipamento aqui também do D-Link segue o mesmo padrão. O D-Link foi até um pouco mais além, que eles colocaram até o desenho da entrada da fonte, para que não haja nenhum tipo de confusão quanto à polaridade, a tensão e a corrente. Em notebooks também é comum acharmos essa identificação na tampa traseira. Esse modelo da STI segue o mesmo padrão. Aqui nós temos a alimentação, 19 volts, suporta até 20, que seria a tolerância, e a corrente máxima que esse equipamento suporta. Já na entrada do conector da fonte temos a simbologia quanto à polaridade do pino da fonte. Ou seja, neste caso, o pino central é positivo. Existem algumas fontes ou carregadores como esta que não vêm a indicação da polaridade em sua etiqueta. Neste caso, somente com o multímetro é possível identificar qual a voltagem externa do conector e qual a voltagem no centro do conector. Para identificar a polaridade de uma fonte e medir sua voltagem, vamos precisar de um multímetro digital comum. Vamos ligar o multímetro e colocar ele na escala de tensão contínua para medir até 20 volts, já que eu estou usando algumas fontes para teste, que no máximo é 5 volts. Essa fonte eu tenho a identificação da polaridade e tenho também indicando na sua etiqueta a sua voltagem, ou seja, 5 volts, e na polaridade temos o pino central como positivo. Já esta fonte nós não temos a identificação da polaridade correta e temos que descobrir através do multímetro. Vamos ligar ela na tomada e com a ponta preta do multímetro vamos colocar na parte externa do conector. A ponta positiva nós vamos colocar na parte interna do conector. Podemos observar que deu menos 5 volts,23. O que significa isso? Que a tensão dela é 5 volts, porém o pino central é negativo, porque a ponta positiva está no pino central e indicou negativo. Ou seja, indicou que ali existe uma tensão negativa. Portanto, essa fonte é pino central negativo. Vamos testar a outra fonte. Essa fonte existe uma indicação que marca o positivo é interno, ou seja, essa parte interna do conector, e o negativo é na parte externa. Vamos comprovar?
Com o multímetro basta colocar então o negativo aonde indica na etiqueta da fonte externa. A ponta positiva na parte interna. O multímetro não pode indicar sinal negativo, então, portanto, realmente esta fonte está correta. Para comprovar, basta inverter, colocando o positivo aqui fora, ou seja, a ponta positiva do multímetro, e a negativa no lado de dentro, podemos ver que ele vai dar o sinal indicando que o negativo está errado. Ou seja, onde a ponta positiva está invertido. Ela está na posição incorreta. Portanto, se ligássemos neste equipamento esta fonte, que embora tenha a mesma tensão de 5 volts e não sabíamos corretamente qual era a sua polaridade, iríamos danificar esse equipamento, pois a tensão iria entrar invertida em relação à fonte original. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, por gentileza, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, porque embora muitos pensem que entendem de fonte, que é simplesmente comprar uma fonte e colocar no lugar da outra, sem se preocupar na questão da tensão, da voltagem e principalmente na polaridade do conector, pode danificar seus equipamentos por uma simples falta de observação. Eu agradeço a todos e, por gentileza, continuem divulgando o canal.